Olá, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e no vídeo de hoje nós vamos resolver a questão número 99 do Enem 2021, segunda aplicação, caderno amarelo. É uma questão de química sobre cálculos químicos de concentração e tudo mais. Vamos para a leitura do enunciado. O consumo excessivo de sal de cozinha é responsável por várias doenças, entre elas a hipertensão arterial. O sal rosa é uma novidade culinária pelo seu baixo teor de sódio se comparado a de outros sais. Cada 1 grama desse sal contém cerca de 230 miligramas de sódio. Então essa informação é importante, eu anotei ela aqui, é algo que se você estiver fazendo a prova você vai grifar, você vai marcar, porque isso é importante. Contra os cerca de 400 miligramas de sódio encontrados nessa mesma quantidade de um sal de cozinha tradicional. Marca isso também, 1 grama de sal comum vai ter 400 miligramas de sódio. Estima-se que no Brasil a dose diária de consumo de sal de cozinha seja de 12 gramas. Então, por dia se come 12 gramas de sal no Brasil. E a dose máxima recomendada é de menos de 5 gramas por dia. Estamos aqui também anotado, a dose recomendada é 5 gramas no máximo de sal por dia. E ele te dá também a massa molar do sódio, considere a massa molar do sódio igual a 23. Considerando-se a dose estimada de consumo de sal de cozinha no Brasil, em 30 dias, um indivíduo que substituir o sal de cozinha tradicional pelo sal rosa promove uma redução na quantidade de sódio ingerida em mol mais próxima de quanto? Então a gente tem que calcular o seguinte, em 30 dias, considerando que o consumo médio do Brasil é de 12 gramas, que não é o ideal, mas ele falou no início considerando-se a dose estimada de consumo de sal no Brasil, que é o 12, se você trocar o sal comum pelo sal rosa, qual que é a diminuição na quantidade de sódio ingerida em mol? Então tem várias transformações que a gente tem que fazer aqui nesse processo. E a ordem dessas transformações pode variar, tem várias formas de fazer isso aqui, não tem uma regra, se não tem, esse é o passo a passo correto. Não, você pode fazer isso em ordens diferentes, mas as transformações você vai ter que fazer. Primeiro, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular qual que é a quantidade, então, de sal, não de sódio, de sal, que é consumido no Brasil normalmente, do sal comum, durante esses 30 dias. Então, se eu tenho 12 gramas de sal por dia, o consumo em 30 dias vai ser de quanto? Eu poderia fazer por uma regra de 3, mas é só multiplicar. No fundo, vai dar a mesma coisa. Na regra de 3, ficaria o quê? Eu sei que em um dia eu consumo 12 gramas de sal. Em 30 dias eu vou consumir X. Montando essa regra de 3, multiplicando cruzado, eu vou ter X é igual a 30 vezes 12. Era só multiplicar. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 12 é 36, acrescenta-se esse zero, 360 gramas de sal. Então, esse é o consumo do brasileiro em 30 dias, considerando isso em 30 dias. Como o enunciado me pede a redução na quantidade de sódio, para eu saber a redução, quanto menos se consome sódio, eu tenho que calcular na troca, pelo sal rosa, eu tenho que calcular qual que é o sódio consumido, se esses 360 gramas forem de sal comum, e eu vou ter que calcular qual que é o sódio consumido de 360 gramas de sal rosa, para aí encontrar essa diferença de massa de sódio consumido, porque sal e sódio são coisas diferentes. Esses 360 gramas são de sal, eu ainda tenho que transformar isso para sódio. No comum, eu vou ter que 1 grama do sal comum correspondem a 400 miligramas de sódio. Consumindo-se lá nos 30 dias 360 gramas, eu vou ter quanto de sódio? X. De novo era só multiplicar. E aí eu tenho 4 vezes 36, que dá 144. E aí eu vou adicionar os zeros agora. 1, 2, 3. Então, essa é a quantidade de miligramas de sódio consumidas em 30 dias se você consumir do sal comum. Para o sal rosa, eu tenho que 1 grama dele contém 230 miligramas de sódio.
Se eu trocar então as 360 gramas para o sal rosa, quanto de sódio eu vou ter? De novo, é só multiplicar e 360 vezes 230 dá 82.800 miligramas de sódio. Então, encontradas essas quantidades de sódio em miligramas, eu consigo perceber aqui qual que foi a diminuição em miligramas, em massa, né? Então essa diminuição vai ser de 144.000 para 82.800. Para eu saber a diferença é só eu subtrair. 144.000 menos 82.800 vai dar 61.200 miligramas de sódio. Então essa foi a redução de sódio se durante 30 dias o brasileiro consumir o sal rosa ao invés do sal comum. Essa é a quantidade a menos de sódio que ele vai consumir. Só que a pergunta é a quantidade, nessa redução, em mol. Então eu tenho que transformar ainda isso daqui para mol. Para fazer essa transformação, a gente usa a massa molar do sódio. Eu sei que, pela massa molar, 1 mol de sódio tem massa 23 gramas. Se eu tenho 61.200 miligramas de sódio, qual é a quantidade de mols aqui presente? Lembre-se sempre de, na regra de 3, colocar sempre a mesma unidade de medida da mesma. Aqui eu tenho massa, aqui miligramas com miligramas, aqui grama com grama, dias e massa. Então, sempre a mesma unidade de medida debaixo da unidade de medida. E aqui, para a gente fazer essa conta, eu preciso transformar ou isso daqui em gramas, ou isso daqui para miligramas. Tanto faz, o resultado vai dar na mesma. Para não ficar com o número com vírgula, eu vou transformar o 23 gramas para miligramas. Como 1 grama tem 1.000 miligramas, é só multiplicar por 1.000. Né? 23 gramas vão ter 23.000 miligramas. Aí sim, agora eu posso multiplicar cruzado para eu descobrir a quantidade de mols de Na. Eu vou ter 23.000x igual a 61.200 vezes 1 é 61.200. Passo esse cara dividindo para o outro lado, o x vai ser 61.200 dividido por 23. E aí agora a gente tem que fazer essa divisão, né? Podemos simplificar aqui, ó, dividir por 100 em cima e embaixo. Isso é a mesma coisa que 612 dividido por 230. E quando eu faço essa divisão, isso dá aproximadamente 2,66 mol de sódio. Então, esse é o nosso resultado final. Essa é a redução em mol de sódio quando você consome sal rosa ao invés de sal comum numa quantidade de 12 gramas por dia durante 30 dias. Então essa é a resolução dessa questão. Envolve várias transformações de unidades, né, de grama para mol. Eu tenho que usar a quantidade de dias para saber a quantidade de sódio no total consumida, né, de sal. Claro que essa ordem pode ser diferente, mas eventualmente você vai cair nessas etapas de transformação.